Não percas as quintas-feiras. Hoje vamos falar de um tema que nos foi pedido, que é o crescimento mental, físico e espiritual. Exatamente. É de todo também o culminar do que nós acreditamos e tudo o que nós já passamos para chegar até aqui. E continuamos a passar. E é um Claro. processo. E achamos este tema muito interessante e temos um carinho especial porque também nos foi pedido e é isso que nós vamos tentar atender, é todos os pedidos de todos os temas, é essa filosofia ir de encontro com o que nos pedem. Exatamente, porque nós estamos a criar aqui um produto, se é assim que podemos chamar, um serviço, que vá de encontro às necessidades do nosso público e que queiram ver a ser falados. Sobre desenvolvimento, que nós só falamos muitas das vezes do desenvolvimento pessoal, não é? Certo. E as características e os parâmetros que tem o desenvolvimento pessoal vai muito mais além daquilo que nós possamos imaginar. E por isso queremos incluir nesta quinta-feira o desenvolvimento físico, o espiritual e o mental, certo? Certo. O desenvolvimento físico é muito importante e está de acordo com os outros dois, com o mental e o espiritual. O físico não é só, como nós temos abordado, não é só a aparência física. O físico trabalha também o mental e trabalha também o espiritual, porque tu consegues direcionar a tua energia, muitas vezes as tuas tensões, a tua raiva. Se conseguires direcionar para o campo físico, estás a gerar e a modificar a tua energia. Por Certo, isso, certo. Aliás, está relacionado. Se tu leres alguma literatura sobre a meditação, ou o campo espiritual e emocional, todas estas áreas falam sobre o exercício físico, por Certo. exemplo, como uma forma de canalização de energia, de autoestima, claro, de amor próprio, etc. Tudo aquilo que faz desenvolver-nos pessoalmente, mas acima de tudo, canalizar energia para o sítio certo, por assim dizer. Não só pelas frustrações que às vezes desenvolvemos diariamente, mas também porque estamos a gastar, não é? E a centralizar esse nosso foco energético noutro campo e que nos faz, no fundo, mover. Reparem que, pensando isto no modo de física, não é? De área da física, nós quando bloqueamos uma energia é porque não existe movimento. Certo. E quando nós estamos a mover-nos, seja qual for o exercício físico, estamos, no fundo, a canalizar essa energia para dissipar quando é necessário. Porque nós não nascemos com energia, nós geramos energia e ao longo do nosso dia nós perdemos muita energia com as transações do nosso dia, que começa, por exemplo, quando estamos a descansar e acordamos. É uma transação, perdemos energia, nós temos que sabê-la canalizar e gerar de modo eficaz. Quando saímos do trabalho e vamos para casa, é outra transação. Temos que saber libertar a energia do dia e estabelecer uma intenção para quando chegamos a casa, para quando estamos com os nossos filhos, para quando estamos com os nossos amigos ou nossos familiares. Isso é muito importante. E a fisiologia vem-nos demonstrando, qualquer pessoa que começa a treinar, pelo físico, muitas vezes, apercebe-se que faz bem à cabeça. Claro. Porque aqui a ideia é limpar. Quanto mais limpo tivermos mentalmente, mais claro estamos. Quanto mais limpo tiver o nosso corpo, melhor ele funciona. E quanto mais limpo tiver os nossos pensamentos e as nossas emoções, melhor somos espiritualmente. Exatamente. Nunca podemos pensar no nós, no eu, como um ser isolado em certas áreas da nossa vida. E nós falando do físico, do mental e do espiritual, nós somos uma máquina só. Todas as nossas ações reproduzidas no dia a dia, ao longo da nossa vida, têm uma repercussão na nossa forma de ser, na nossa forma de estar. Concordo. E quando nós tomamos consciência disto, porque nós somos uma máquina, começamos a pensar e a trazer à consciência, mais uma vez, quais são as formas de nos equilibrarmos. Seja qual for a prática, por exemplo, em relação ao mental, hoje em dia fala-se da meditação e fala-se da meditação de uma forma até quase que é comercial, corriqueira. A meditação é uma forma de controle de pensamento. Nada tem a ver com o bloquear, né? E falamos de energia,
bloqueares uma energia mental ou bloqueares uma energia de pensamento. É exatamente tu deixares vir à tona qualquer pensamento que possas ter e visualizares de uma perspectiva tranquila. Certo. Como é que tu vais lidar com aquele problema? Muitas vezes as pessoas ficam um pouco ansiosas, tenho que meditar 5 minutos por dia, 10 minutos por dia, blá, blá, blá. Não. A meditação é um momento que tu organizas no teu dia para, naquele local, daquela forma, observares os teus pensamentos. O cérebro é um músculo e o músculo exercitado leva à sua evolução. Quando tu meditas, que é a única forma de tu controlares o teu pensamento, e o controle não é tipo não quero pensar nisto ou quero pensar aquilo, é saberes o que é que estás a pensar e analisar aquela emoção ou aquele pensamento. Isto é meditação. E é por isso que qualquer que seja a prática ou qualquer que seja a área que estejamos a falar até sobre alta performance ou sobre desenvolvimento pessoal, sobre práticas de equilíbrio emocional, em todas as áreas se fala sobre meditação. Dependendo da descendência daquela prática, se é uma prática mais espiritual, ligada à religião, ou uma prática mais científica, por assim dizer, ou das ciências sociais e humanas, é normal que tenha diferentes tendências e por isso nos explicam a meditação de diferentes formas. Mas quando vais a analisar a prática, a meditação é apenas isto. Sabes que nós temos muita tendência a pormos a responsabilidade da nossa felicidade nos outros. Certo. Mas nós temos a responsabilidade, em primeiro grau, de nos desenvolvermos a nós primeiro. Nós temos a responsabilidade de gerar energia, de controlar os nossos pensamentos, de selecionar os nossos pensamentos, de transportar a melhor energia e o entusiasmo para os outros, de nos autodesenvolvermos. Essa é a nossa responsabilidade. Exatamente. Só aí é que nós realmente poderemos exigir, ok, eu estou-te a dar isto, não está a ser correspondido, então eu não quero. Mas a minha responsabilidade eu tenho, não vou exigir de ti. Claro. Que tu faças com que eu seja feliz, porque se eu não consigo gerir a minha própria empresa, que sou eu, que é o meu corpo, a minha mente e o meu espírito, como é que eu vou exigir de ti que me faças feliz? Se eu estou toda desorganizada a nível mental. A nível mental, é muito importante nós alimentarmos a nossa mente, como alimentamos o nosso corpo. Nós nunca tivemos tantos recursos para alimentar a nossa mente. A mente vazia, já dizia, há um provérbio, não é? Mente vazia, oficina do diabo. Isto verifica-se. Comigo funcionou, e eu digo à maior parte das pessoas que eu conheço, as afirmações. Basta às vezes, no início do dia, estás até na tua higiene pessoal e metes 5, 10 minutos, ou quando estás no trânsito. O poder das afirmações melhora a tua autoestima, está a alimentar o teu cérebro de uma forma saudável. Não, eu sou suficiente, eu escolho o meu dia, eu hoje vou ser uma pessoa melhor. Isto é um pequeno exemplo, mas é alimentar a tua mente. Um bom livro, um bom documentário, canalizar a tua mente para o positivo, já que há tanta tendência que ela fuja para o negativo e depois vem o medo. E o medo também se combate com o exercício físico. Quanto mais forte tu estás fisicamente, mais capacidade menos tens. Espaço tens para sentir medo, porque o medo também é físico. Claro que sim. E tu reparas da evolução das pessoas que começam a treinar e começam realmente a ganhar alguma forma, eu senti isso. A confiança que isso gera. Sim, sem dúvida nenhuma. É muito importante. Isto, atenção, isto não estou a dizer que a gente tem que ser robôs, que de manhã faz afirmações, não. depois medita, depois faz exercício físico. Claro que estes hábitos saudáveis, fazem na tua vida um impacto brutal. Mas melhorar 1% só, sim, já notas uma diferença enorme na tua vida. Baby steps. E eu acho que nós fugimos a uma compreensão, pelo menos foi uma conclusão que eu cheguei. Fugimos a uma compreensão que é o nosso sistema.
Se nós conseguíssemos ou tirássemos algum do nosso tempo, que não é tirar, é ganhar, a perceber como é que o nosso corpo funciona do modo hormonal, do modo emocional, do modo físico ou do modo mental, nós íamos perceber que até a competência hormonal que o nosso corpo tem, na reação do medo, na reação da felicidade, na reação de maior parte das emoções, que é hormonal, nós íamos conseguir controlar muito melhor a nossa mente. E nós fugimos à compreensão. Nós fugimos à compreensão de porque é que eu tenho medo, porque é que eu estou feliz, porque é que o meu ciclo é assim, porque é que isto me acontece, porque é que não sei o quê. Nós nunca tiramos um tempo para nos autoavaliarmos, e eu já nem estou a falar da parte emocional e porque é que eu reagi assim. Criar formas e hábitos na tua vida que libertem hormonalmente hormonas que existem da felicidade, dopamina, serotonina. Isso existe, essa informação online existe, mas por exemplo. atenção que a parte emocional é o que nos desgasta mais energia. Tanto Exatamente. é que tu podes correr uma maratona ou podes ir no mesmo dia a um funeral e eu te garanto que tu sais do funeral muito mais cansada emocionalmente do que se tu fores correr uma maratona. E por isso fala-se de energia. Exatamente. Se vocês quiserem falar de energia, emoção, etc., tudo isto é uma canalização de energia. Se nós pusermos no mesmo patamar emoção e energia, não é? Nós vamos perceber que não existem grandes diferenças. Porque a tua energia emocional para uma determinada situação, um determinado contexto, é o que te vai fazer agir de certa forma. Sim, as tuas emoções geram um sentimento que gera uma reação e uma Exatamente. ação. E uma ação. Exatamente. A parte do crescimento espiritual, ela pode ser tomada por opções diárias básicas, como por exemplo a gratidão. Gratidão. Nós, às vezes, estamos tão focados no que nos falta que não percebemos as bênçãos diárias que nós temos. Eu tive um exercício muito engraçado com o meu terapeuta, que até nos rimos. E ele virou-se para mim e disse assim uma coisa que eu vou partilhar. Ele disse: "Oh Diana, então e tu já agradeceste ao teu coração hoje?" Eu, ao meu coração, que tipo, Deus. Não, eu agradeço a Deus estar vivo, obrigada. Não. Eu estou a falar dos teus funcionários. O teu coração não está a bater aí por segundo. Não está aí, agradece. Está uma máquina, é a tua máquina. Aos teus pés. Não, mas realmente nós esquecemos que estamos 24 horas a trabalhar exaustivamente, que é a nossa máquina, são os nossos funcionários. Sim. E ok, Deus pode existir, Allah, whatever, energia, mas realmente se deixar de funcionar essa máquina, pelo menos neste plano acabou, não é? E eu achei tão bonito o que ele me disse, tão simples, mas tão bonito. Eu acho que a evolução da sociedade e dos conceitos que foram criados ao longo destes séculos todos fizeram o ser humano acreditar que deveria sair do corpo para adorar uma divindade, não é? Ou adorar alguma coisa que nos transcende, e nós perdemos completamente, por uma questão cultural, por uma questão de educação, perdemos completamente a noção do corpo, a noção do templo do corpo. Exatamente. E essa prática, por isso falam de espiritualidade, por exemplo, e está tudo a lembrar-se do transcendente e daquilo que ninguém vê, do universo, de Deus, dos santos, da crença de cada um, que eu acho, ainda assim, que a fé é um dos maiores alicerces da sociedade. Mas para mim, fé é acreditar. Sim. Para mim, fé é acreditar. Move montanhas. Exatamente. Se tu acreditas em alguma coisa, ou se acreditas no teu potencial, é ter fé que acreditas no teu potencial. Mas neste momento, já viste a quantidade de órgãos que estão a funcionar sem o teu comando? Sem o meu comando, de forma automática, não é? Porque nós somos essa máquina. Mas nós tiramos isso como já garantido. Isso está garantido. Só se aparecer alguma doença que a gente diz: ai meu Deus. Porque te ensinaram a sair fora e não perceberes o teu próprio ciclo, o teu próprio sistema, a tua própria forma de pensar. Eu hoje vejo-me em situações, mesmo com pessoas ou em situações, contexto social, o que seja, a observar aquilo do modo interior. Ou seja, porquê é que eu estou a sentir aquilo? Porquê é que aquilo é meu espelho? Porquê é que eu estou a sentir desta forma uma emoção com esta pessoa ou com este contexto? Ou porquê é que eu fico de certo modo desequilibrada numa situação de medo? Pois como é que te pode afetar? Porquê é que me está a afetar?
Certo. Quais são os gatilhos mentais, quais são os gatilhos espirituais até que me estão a afetar aqui. E eu sei que sou sensível hoje em dia a isto. E que me faz estar num lugar melhor de compreensão social, porque nós somos relacionamentos e aqui não vamos outra vez dizer que não precisamos de ninguém. Nós somos inatamente relacionamentos e precisamos uns dos outros. E que esta prática que devemos ter de desenvolvimento físico, mental, espiritual, é uma prática diária. Por exemplo, a palavra disciplina, por si só, é assustadora. Alguém diz disciplina, já começamos a contorcer. A disciplina é a base de qualquer instrumento de trabalho. Se tu quiseres aplicar-te a desenvolver-te pessoalmente e melhor, não é? Porque eu acho que nós todos temos a possibilidade de uma melhor versão de nós. Sim. Toda a gente tem. A disciplina é o que está, por exemplo, na base disto. E quando nós falamos de disciplina, já estão a pensar, vou ter que ir ao ginásio todos os dias, vou ter que ir não sei o quê, vou ter que começar a ler livros todos os dias. Tens, de facto tens. Porque... Mas tu depois arranjas até um prazer nisso. Arranjas porque sentes-te a progredir. E isso, a felicidade não está no destino, está no progresso. Exatamente. E é isso que ninguém te conta. Ninguém te conta que a felicidade está ao fundo da rua. Tens que passar por elas. E no processo tu vais ter estados de felicidade e de tristeza. Mas faz parte deste desenvolvimento. Porque nós só aprendemos no erro. É que nem nas coisas que nós já sabemos teoricamente, que à partida que são assim, temos a teoria toda por cá, a vislumbrar um horizonte. Nós adiamos para estar motivados. Procrastinamos. Sabes que há uma pergunta no coaching muito interessante. Quem és tu motivado? O que é que a Ana motivada a fazer neste momento? E tu entras num estado e consegues ter uma percepção e mudas. Exatamente. É impressionante. E nós muitas vezes, é assim, todos os terapeutas que existem, uma vénia, a essas pessoas, e nós quando procuramos um terapeuta é, no fundo, para ele nos dar respostas, não é? Para ele nos resolver o problema. É aquela divindade mais superior, não é? E de facto... Isso então é um mentor. Não é o terapeuta. O terapeuta vai-te ajudar-te a tua autoanalisar. Era aí que eu queria chegar, porque tu procuras as pessoas para te ajudarem, ou seja, a resolver um problema, para solucionarem o teu problema. Eles não estão a solucionar o teu problema, eles estão a ver um horizonte que tu não vês. E não é só, tu basta falares sem capas de ti e dos teus sentimentos. Tu próprio começas a perceber as respostas. Às vezes o terapeuta nem consegue falar porque tu sabes. Já chegaste à conclusão. Muitas vezes tens medo de agir ou medo de dar esse passo. Ou realmente, eu entendo que muitas vezes, por exemplo, estas semanas que tem chovido bastante, custa sair da cama e custa ir treinar. E pode haver uma procrastinação, mas começa devagarinho. Não tens que ser um atleta que vá diariamente e que esteja 2 horas no ginásio. Mas podes realmente dar até uma caminhada. Lá está, vamos ao ponto inicial, só o gerares energia, tu vais sentir mais satisfeito contigo e limpa a tua cabeça. Sim, e cria alguma disciplina em relação a ti. Alguma disciplina. Em relação a ti. Cria um programa para ti. Se tu queres desenvolver-te pessoalmente, espiritualmente, mentalmente, tudo, desenvolvimento é disciplina. Desenvolvimento começa na disciplina do fazer. Queres criar uma rotina diária para ti, acordas, lês um livro, meditas, fazes o teu exercício físico, o que tu achares que é pertinente para ti, não ligues ao telefone, sai da cama, a primeira coisa que fazes de manhã é a cama. Tudo isto são tarefas que para o teu estado mental vão criar uma reação. Só que nós não podemos achar que, ok, quero ser mais disciplinada, vou fazer a cama hoje, meditar hoje e ler 2 páginas de um livro e já estou. Não é isso que vai acontecer. Nós estamos sempre a falar numa progressão de vida e nunca pensamos que essa progressão é de momentos consistentes. Para nos desenvolvermos pessoalmente. E reparem, tu não és a mesma pessoa hoje, nem és a mesma pessoa amanhã. Hoje aprendeste alguma coisa que para a tua vida de amanhã será crucial para mudar um comportamento ou para pensar de outra forma. Durante a ler um livro, a ter uma conversa, a sonhar, podes ter insights. É aí que muitas coisas mudam, quando tu tens um insight e percebes,
isto faz sentido para mim, realmente eu estou-me a sentir melhor. Uma forma também de desenvolver espiritualmente é o dar. Sim. Poucas pessoas falam nisso. Isto é uma altura do ano Sim. onde está muito mais em ênfase a solidariedade. Ok, é verdade, estamos na época natalícia. Mas o dar, eu não sei se recebe mais quem literalmente recebe ou quem dá. Porque é uma gratificação tão grande. Sentes-te útil, estás a servir a tua comunidade. E não há sentimento melhor do que esse. É verdade. Do que tu sentiste útil. Sentiste que realmente és genuinamente boa pessoa. Sim, e que estás a contribuir. Sem ter nenhuma retribuição, a não ser esta. Mas Crescimento pessoal, não é? Um preenchimento, no fundo, não é? Se tu fores falar com os maiores líderes, os maiores empresários e as maiores figuras públicas, eles no final vão-te sempre dizer isso, que foi a maior aprendizagem, pelo menos já li várias bibliografias, e mencionam sempre isso. É o porquê. Porque esse sentimento é de plenitude. Todos nós já experienciamos isso. Nós gostamos quando ajudamos alguém. Claro. E até das coisas mais básicas. Quando dás um presente a alguém, eu pelo menos fico mesmo... eu espero que goste. Não é? Sim. E não estou à espera da retribuição, de vais-me dar um presente igual. Mas aquela coisa... Imagina tu fazes isto sem qualquer tipo de data. Mas tu matas a fome uma família. É isso, claro. São espectros diferentes, óbvio. Não, claro, sim. Mas só esse pequeno dar, exatamente, é verdade. E repara, eu não estou a dizer que nós temos que ser as matas Teresas Calcutá, encarnadas, não é isso. Mas tem uma parte de nós. Mas tirar uma parte de doação é desenvolver, sim. Faz parte do desenvolvimento espiritual. Para mim são dois fatores muito importantes, a gratidão e o dar. E todos os líderes de opinião mundiais falam sempre, ainda bem que referiste, nessas duas vertentes. E daquilo que gera para ti, eu não consigo deixar de falar no sentimento, ou na emoção, ou na energia que tu crias com ações de bem, não é? Certo. Para ti. Eu já li muito sobre isto e vou continuar a ler porque alimenta-me. São assuntos de interesse que são estados mentais. Está mais que provado cientificamente que tu crias a tua realidade. Sim. Seja ela qual for. Nós não somos conscientes disto, mas nós criamos a nossa realidade. A nossa realidade de bem-estar, ou de mal-estar, neste caso, na dualidade da coisa, tu é que crias, porque tu julgas uma situação em relação ao outro. Sim. Ou seja... metes na cabeça do outro com a tua cabeça. Exatamente. Ou seja, quando nós estamos a fazer este exercício tão desgastante, o que nós estamos a fazer é criar sensação para nós, emoção para nós. O outro não está a perceber da mesma forma que tu. Tu és capaz, na mesma linha, de criar bem-estar e mal-estar na tua própria cabeça. E criares a tua própria realidade. Por isso é que nós, às vezes sou tão psicótico, às vezes, lá estou eu a ser cismático, lá estou eu que não sei o quê. És tu que crias realmente isto. Só que nós nem temos a consciência do que nós conseguimos criar com a nossa realidade. Muitas das vezes falam do poder da visualização, do poder que tu tens de transportar uma realidade. Não, eu não estou a falar em sonhar. Eu estou a falar em tu criares um estado mental tão forte que aumenta a tua vibração. Que aumenta a tua vibração de tal modo a que tu vais reagir ou agir de certo modo em determinados contextos. Sim. É difícil. Nem sempre se consegue. É um trabalho muito difícil, mas não é impossível. Não. Criação da própria realidade é a única garantia que tu tens de ti próprio. Claro que há circunstâncias que tu não consegues controlar, mas as que tu podes controlar é que nós estamos a falar. Isto são as únicas circunstâncias que nós podemos controlar, que é como pensamos, como reagimos e o que fazemos no nosso corpo, o que fazemos no nosso espírito, isso tudo nós podemos. O resto não. Tu queres comprar uma casa, vamos supor. A tua mente, a tua realidade foca para ali. Claro que há muitas variáveis em volta, tu crias a tua própria visão. Como é óbvio, tu para conseguires esse objetivo existem muitas variáveis à tua volta. O crédito, a tua taxa de esforço, quanto é que vale a casa, todas essas burocracias e não sei o que mais, que podem pôr em causa a tua realidade mental. Mas o que não quer dizer que tu não consigas aquilo. Não, se o teu foco for esse, tu vais conseguir. E essa é a realidade mental. A realidade mental é tu criares um objetivo para ti e viveres
sobre a circunstância de o proporcionar. Agora, se quiseres comprar uma casa, mas depois estás a ver um carro e depois estás a ver um barco, ou não, depois queres comprar ou alugar, ou quando começas a dispersar, aí e não tens noção daquilo que tu aumenta-te tens. muito a possibilidade de falha. Quando tu te focas, Exatamente. Podes não comprar aquela aumenta casa, a possibilidade de... mas podes trabalhar para comprar uma casa semelhante. Podes criar recursos para ti. E isso é o que tu dominas. O que tu dominas é aquilo que vem de ti, não o que está à volta. É isso, é. Né? A mesma coisa com as relações. Tu queres ter uma relação, ou queres, sei lá, uma relação amorosa, Sim. o que depende de ti, tudo bem, mas existem muitas variáveis da outra pessoa, Claro. medos da outra pessoa, o que não se quer comprometer, Traumas. que tu também tens, mas que a outra pessoa também tem, e criam variáveis naquele E depois próprio depende se objetivo. a outra pessoa quer trabalhar ou não, ou se tu estás disposto a trabalhar ou a aceitar mesmo. Sim, Claro, exatamente. mas isso são várias variantes. Mas isto pode ser uma realidade mental para ti. Sim. Tu tens é que estar consciente de que existem variáveis à tua volta que podem não proporcionar essa realidade e que se calhar entre o desejo e a realidade existem umas diferenças. Daqui, lá está. Por isso é que nós nos focamos no que nós temos responsabilidade de dar ao outro Ora e dar nem à mais. sociedade. E ora Que é nem mais. sermos cada vez melhores e autoanalisarmos e desenvolvermos. Certo? E isto nós não estamos a olhar para o conceito como é uma seca, tipo, é Pois, mas sério. dá trabalho? Claro Dá que tra- dá. Claro que dá trabalho. Perguntem, se tiverem a oportunidade de Mas, perguntar. por isso é aos que outros- nós deixamos de ser crianças, Claro. passamos a ser jovens e depois adultos. E realmente aí é que começamos a perceber as dificuldades da vida e o que é que podemos melhorar. Não é? E uma das formas, até, pelo menos funcionou comigo e sei que com a Diana funcionou, Que é? sobre desenvolvimento mental e espiritual, é tu analisares as tuas relações de origem. Sim. Analisares as relações que tens com os teus pais, com os teus avós, ou que os teus pais tiveram com os teus avós, com os avós deles, e perceber quais são os padrões que tu continuas a experienciar e, de certo modo, a usar Da tua família. da tua família. Porque isto, vocês não imaginam o quanto isto é esclarecedor no teu desenvolvimento pessoal. Para mim, foi uma ferramenta que Para mim também. foi crucial para o meu desenvolvimento. E atenção, tenho muito para desenvolver, muita coisa para experienciar e para observar. Porque nós, quando nos pomos no papel de um observador da tua própria ação e da ação das pessoas que tu tens como origem ou que tens como exemplo, porque os teus pais são um exemplo para ti, independentemente da relação que tu tens, eles são um exemplo para ti, bom, mau, queiram chamar o que mas quiserem, repetes padrões. mas repetes padrões, repetes conceitos, repetes até a forma de estar, porque foi assim que tu E a aprendeste. forma de educar. E às forma vezes de até educar. os erros. Exatamente. Eu não queria errar, eu não sou mãe, Ou mas aquelas tu és. palavras que tu odiavas ouvir. Vou dar um exemplo. O meu pai dizia muito assim, quando estava assim, zangado, que o meu pai foi sempre excelente para mim, mas quando estava zangado é assim: Diana, anda cá, eu vou já. E ele, não é vou já, não, eu já vou. Ele disse: não é já vou, é vou já. Não é que eu repito isto, Eu odiava. odiava aquilo, dava-me ali. Mas agora, do stress. papel de mãe. Igual, não é já vou, é vou já, anda cá. Né? E outras coisas. Isso, E depois eu disse: ai meu Deus, eu estou. eu não precisava nada disto, não é? E nós temos isto tão... Não, mas temos, A claro. nossa memória é tão especial, é tão controversa, que nós memorizamos coisas que nem nos apercebemos, que isto cria-nos padrões para a nossa vida, cria-nos reações, cria-nos emoções, cria-nos gatilhos mentais que te fazem ser de certo modo e que tu até nem gostas, mas não consegues decifrar. E nós assumimos valores da família. Claro. Isso é muito importante. Eu nisso, por acaso, sou muito Eu grata. também, eu também. Mas assumimos valores da família. E muitas vezes até temos uma tendência de procurar, nós não é, que somos hetero e num homem procurar, lá está, as características do teu pai, que no meu caso é um ídolo e realmente isso também não é justo, não é? Não, porque é aquele padrão de É um de padrão figura tão masculina elevado que tu tens na tua Exatamente, vida, não é? é. Que foi assim. Como ao contrário, homens procuram meios muitas Exatamente. vezes, não é? É muito interessante observarmos isto e se vocês tiverem a disponibilidade de o fazerem, Procurem desafio-vos constelações familiares. também.
Desafio-vos a começarem a observar um bocadinho mais o vosso seio familiar e perceberem o que é que vocês dizem, o que é que os vossos pais, tios, avós dizem numa certa situação, num determinado contexto. E comecem a ver como isso funciona em espelho. E se não gostarem, claro, comecem a mudar. Obrigado por mais um vídeo. Por mais uma quinta-feira. E mais uma quinta-feira. E foi um prazer. Até à próxima. Até à próxima. Tchau. Tchau.